Convidamos agora o Dr. André Pena Correia Bittencourt, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, residência em Oftalmologia pela Fundação Banco de Olhos de Goiás e coordenador do Programa de Residência Médica do Hospital Oftalmológico de Anápolis, diretor da AME Goiânia, para proferir a palestra Profissão Médica, a arte de servir ao próximo. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar a organização do evento, a quem trabalhou muito, e agradecer ao pessoal do Segal pelo apoio aí. A gente está precisando de um cabo P2, P10. Aí o Daniel tirou do bolso, não, tem aqui. Então, parabenizo aí a presteza e a disponibilidade desses irmãos aí, amigos. Bom, nós vamos falar sobre a profissão médica e a arte de servir. No programa, tá a arte de servir ao próximo. Vocês estão me vendo? Aí, aqui. Mas pensando que às vezes teríamos aqui um doutor da lei, que não saberia quem é o próximo, e como não tem a capacidade, e vou demorar talvez milhões ou bilhões de anos para ter a capacidade de Jesus explicar que o próximo é todo mundo, então resolvi reduzir aqui o tema para a arte de servir, em geral. E para falar da profissão médica, eu vou falar um pouquinho sobre a minha profissão. Então até que enfim eu consegui relacionar a oftalmologia com o espiritismo. Né? Então vamos falar de ceratocone. Ceratocone é uma doença cuja prevalência é de 1 para cada 2.000 habitantes, de acordo com o Dr. Rabinovitz, que é o doutor, né, o oftalmologista que melhor descreveu essa doença. Como em Goiás nós temos cerca de 6 milhões de habitantes, pelo censo de 2010, nós temos 3.000 pessoas, mais ou menos, com essa doença. Mas hoje, com a melhora dos métodos diagnósticos, provavelmente esse número é maior. É uma doença em que nós temos uma alteração na córnea, que é a principal lente do nosso olho. Então a gente enxerga bem porque a gente tem uma córnea esférica, regular, grossa e sem aberrações. No ceratocone, nós temos um afinamento desse tecido com uma irregularidade. A córnea deixa de ser esférica ou asférica e passa a ter uma forma cônica. Então ela fica toda irregular. Isso leva a baixa de acuidade visual, principalmente com a luz, né? Então o paciente começa a não enxergar bem. É uma doença progressiva e em alguns casos, não poucos casos, pode levar a situações, aqui nós temos a hidrópsia de córnea com muita dor, desconforto, aí é uma córnea demasiada, lembrando que a córnea é o tecido mais inervado do nosso corpo, então imagina a dor desse paciente. Há muitos anos, o tratamento para o ceratocone consistia em uso de óculos, e geralmente um óculos grosso, que não dá a visão de 100%, o uso de lentes de contato, que antigamente eram lentes de contato não específicas para ceratocone, então lentes que doíam. E por último, na maioria dos casos cirúrgicos, há uns anos atrás, nós tínhamos o transplante de córnea, que é uma cirurgia que resolve a doença, só que o paciente ainda fica ruim para enxergar, pode ter rejeição, pós-operatório de 2 anos, pode ter hemorragia expulsiva durante a cirurgia e perder o olho. Então é uma cirurgia que hoje a gente gosta de evitar. E com o avanço da tecnologia, e graças a Deus, a medicina, ela tem esse lado, esse viés de andar ao lado, em parceria com a engenharia, com a física, principalmente a oftalmologia com a física, nós temos uma revolução científica no tratamento dessa doença, que hoje nós temos situações de tratamento melhores,
Nós temos lentes de contato adaptadas para a ceratocone, que não dói tanto, que dá visão de 100%. Nós temos o implante do anel intraestromal, que é aquele lá do lado esquerdo, direito de vocês em cima, que pode melhorar bastante a visão. Nós temos hoje o crosslink, que é um tratamento em que nós atuamos na bioquímica do colágeno da córnea, evitando a sua progressão, que é essa luzinha aqui. Então ela mexe lá no estroma da córnea. E chegamos ao ponto de o transplante de córnea ser realizado sem a necessidade da mão do médico, né, com o laser. Aí o femtocele está cortando a córnea para fazer o transplante. E isso é algo corriqueiro já. Por exemplo, em Goiás, quase todo mundo que mexe com córnea, faz mais ou menos assim. Né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe uma evolução da tecnologia auxiliando o tratamento e o diagnóstico. Só que para a gente poder fazer essas cirurgias, esse tratamento, é necessário que a gente saiba analisar a córnea. Então, hoje, a gente avalia a córnea no consultório, a gente olha para a córnea, mas também a gente faz exame da córnea. Então, a gente vê a espessura, a gente vê a regularidade, a gente vê a elasticidade. Todo paciente do ambulatório de córnea lá do hospital, com os residentes, todo paciente, a gente avalia mais de 40 itens nesse tecido. E quando a gente avalia mais de 40 itens nessa estrutura tão pequena, a gente percebe que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, quando a gente percebe isso, a gente entende que existe um arquiteto, que existem leis arquitetônicas de arquitetura que compõem um órgão tão eficiente numa estrutura tão simples. Então, uma estrutura de meio milímetro, cuja alteração de 0,1 milímetro já faz a pessoa não enxergar, ela só pode ser muito sofisticada. E entendendo isso, que existem essas leis, e entendendo que existem leis que regulam o movimento e as relações da matéria, que são leis físicas, cujo o estudo pertence ao domínio da ciência, entendemos que o avanço tecnológico, o avanço da medicina, o avanço das ciências de saúde, de engenharia, as ciências humanas, significam um avanço nos estudos das leis naturais, das leis divinas. Então, dentro da profissão médica, que é a minha profissão, a gente tem a possibilidade de ver na prática Deus, nos deixa felizes. E eu pergunto, isso nos torna melhores profissionais, melhores médicos? Aplicar a ciência, aplicar o conhecimento de forma adequada e de forma correta, isso nos torna melhores médicos? Não. De acordo com o Dr. Edmund Pellegrino, professor de ética médica do Kent Institute of Ethics, que já foi coordenador do Conselho Bioético da Presidência dos Estados Unidos, a obrigação de ser competente e habilidoso é obrigação do médico ser competente e habilidoso na prática médica. É obrigação de todo profissional ser competente e habilidoso. E no atendimento médico, que é a minha profissão,
esse doutor, esse professor de bioética, coloca que, além da capacidade técnica, da profissão médica, para sermos realmente médicos, é necessário que tenhamos também compaixão, paciência, e é necessário também que o paciente aceite o que a gente fala e tenha consentimento. Mas por que eu estou falando isso? Porque ser técnico nos dá a capacidade de analisar com perfeição o órgão córnea. A gente consegue ver direto e saber todas as características da córnea. Mas sendo só técnico, nós olhamos para a córnea, mas não olhamos nos olhos do paciente. Aí que está o problema. É importante sermos técnicos, sermos eficientes, sermos estudiosos, sermos trabalhadores, competentes, éticos, sim. Mas é fundamental sermos pacientes e termos compaixão. Mas por que eu estou falando isso? Isso aqui é um assunto que eu não gosto, mas aqui ainda bem que tem a Associação Médico Espírita, né, que a gente pode falar sobre isso. Certa vez, há uns 4 anos atrás, nós fomos num congresso de oftalmologia, em que nós tínhamos um professor, um grande cirurgião de catarata, e ele estava explicando como é que era a rotina dele, né? A aula era sobre a rotina do consultório dele. E ele falando assim, olha, é necessário a gente melhorar o nosso chair time, ou seja, é melhorar o nosso tempo de cadeira. Ou seja, é importante melhorarmos o tempo que nós gastamos com o nosso paciente. Aí eu pensei, mas como é que a gente vai aumentar o tempo? Já é tanta gente para atender, né? Como é que eu vou conversar mais com o paciente? Aí no meio, assim, logo depois, né, de ter apresentado o que é o chair time, ele falou que melhorar o tempo, melhorar o chair time é diminuir o tempo. É para o paciente sair rápido, para você poder atender o outro e ganhar mais dinheiro. A técnica pode estar presente, o cara pode fazer uma catarata em 5 minutos? Pode. E fica bom? Fica. Mas aí nós temos um médico, nós temos um profissional, mas aí nós temos um ser humano. E isso a gente percebe muito, principalmente agora que a gente está tendo os residentes lá. A gente vê lá muitos meninos, não vou fazer visão subnormal não, porque não dá dinheiro. Estrabismo, você tá doido. Não faz esse negócio não tem cirurgia. Então a nossa profissão, ela está virando, não todo mundo, claro, de jeito nenhum, mas tem uma tendência aí dessa nova geração, eu falando, velho, dessa geração aí, de pensar na sua profissão como algo de status, somente de sobrevivência, né? Acho que mais do que isso, né? É a mesma coisa de falar, eu quero ser médico porque eu gosto do branco. Cadê o objetivo? Seria a mesma coisa que a gente falar, eu quero ser anjo por causa das asas. Então, aí vem Kardec não, os Espíritos Superiores, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte, que visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, qual é a sua parte na obra da criação?
Você fica quanto tempo no trabalho? Você fica a maioria do dia, né? A maioria da semana. Tirando o sono, né? Porque você não está fazendo nada. Né? Então, qual que é a parte que lhe toca? Essa é a parte que lhe toca. É a sua profissão. Então, o doutor Edmo Pellegrino continua falando agora da paciência. Então, se a gente tem uma função, a gente tem que entender qual que é a nossa função, um profissional de saúde, principalmente. A paciência, e uma forma de entendermos a nossa função é termos paciência. Né? Não é correr com a consulta. A gente sabe que é difícil. 15 minutos, hoje, é uma consulta rara, é uma consulta longa. Né? Infelizmente. Então, para ter a paciência de entender que o paciente está sofrendo e se encontra em uma posição vulnerável. O médico tem o poder de influenciar a vida e as decisões do paciente. Olha a sua função aqui, né? Da questão 132. Você pode influenciar a vida do paciente, porque o paciente não quer saber, na maioria das vezes, qual que é a curvatura da córnea dele, qual que é a espessura, se ela é regular, irregular, o astigmatismo é contra ou a favor da regra. Ele não quer saber isso, ele quer saber como é que ele faz para enxergar melhor. E ele está fragilizado, e ele está esperando que você o auxilie. Aí vem o Dr. Michael Balint, em húngaro é Mihaly Balint, e diz o seguinte: olha, o remédio mais usado em medicina é o próprio médico, o qual, como os demais medicamentos, precisa ser conhecido em sua posologia, efeitos colaterais e toxicidade. Então a gente pergunta: como está sendo a nossa posologia? Como está sendo a nossa atitude? Não só como médico, como profissional. Aí vem os espíritos superiores e nos diz que é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Aquele que vai lá no centro, põe a cabecinha de lado assim, fica assim. Aí chega lá no consultório, é um leão. É um bruto, uma porta de sensibilidade. Porta no sentido de porta mesmo, madeira, né? Mas Emmanuel dá uma amenizada na frase aí do Livro dos Espíritos, nos dizendo que o seguinte, que o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ser cristão no centro espírita, na jornada médico espírita, no trabalho, no trânsito, em casa, em todo lugar. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Todos os lugares. Todos. Isso está na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. E isso a gente percebe, esse ensinamento, ele está aí para a gente, e a gente percebe isso no decálogo do médico espírita, que foi psicografado pela doutora Marlene Nobre. Então, no item 10, o decálogo nos diz o seguinte, que acima de tudo, exercer a medicina tendo em vista os desígnios divinos. Então, para sermos médicos espíritas, é necessário que exerçamos a medicina na sua forma plena,
com a sua técnica, com as suas medicações, com sua semiologia, com o estudo da fisiopatologia, mas reconhecendo-se como filho do Altíssimo, dispenseiro do Criador e, portanto, como humilde servo da soberana verdade. Então é necessário trabalharmos como servos da soberana verdade. Então, toda profissão deve ser sinônimo de servir. Então, o texto, o título mais adequado seria a arte de servir. Ponto. E o que seria a arte? Um fundo preto? Não. São o conjunto de técnicas ou habilidades que a gente estuda, aprende. Às vezes a gente tem dom também, às vezes a gente tem eu sou melhor para fazer tal coisa. Mas provavelmente esse dom veio de outros aprendizados. Então a arte de servir é utilizar-se da técnica, utilizar-se da profissão para entregarmos obras de arte. E quais são essas obras de arte que a gente pode entregar? Olha que legal isso. Para que serviu 10 anos estudando para esse médico aí que fez a cirurgia dessa menina, provavelmente catarata congênita? 11 anos mais ou menos. 6 de faculdade, 3 de residência, mais os 2 anos de fellow para fazer catarata congênita, né? Para fazer cirurgia de catarata congênita. Qual que é esse vaso? Tem até música. Então a gente vê aí, a menininha colocou o óculos pela primeira vez, provavelmente tinha uma catarata congênita. Aí. Então nós estamos aqui por causa do jaleco branco. Né? Aí, ó. Nós estamos aqui somente por causa do status. Beleza. Então a gente entende que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Sacrifício do interesse pessoal. Acho que a questão 895, eu acho. 93. Não. É ela mesmo, né? É a continuação, é isso mesmo. O que Kardec pergunta aí? Se a gente tirar todos os vícios e todas as virtudes, o que faz a gente tender para o mal? É mais ou menos isso, eu não lembro da pergunta. O interesse pessoal. Então, se a gente sacrificar o nosso interesse pessoal, a gente vai estar praticando a mais sublime das virtudes. E Emmanuel nos diz o seguinte, no livro Pensamento e Vida, quando ele fala de profissão, capítulo 17. Nossa, vale a pena demais ler esse capítulo. Aí segunda-feira você chega e diz, nossa, vou exercer aqui a minha parte que me toca na evolução. Ele diz o seguinte, que a profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. Então, se acordar, trabalhar, porque você é uma pessoa honesta e tudo mais, que vai ter o seu salário, inclina os semelhantes a todo mundo trabalhar também e a sociedade funcionar. Mas, entretanto, a abnegação, ou seja, diminuir o seu interesse pessoal, a abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito
Pela fidelidade ao desempenho de suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. Então, desempenhar suas obrigações faz a gente se melhorar. Mas pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado. Pela abnegação, nós chegamos mais perto do anjo que vamos ser. Pela abnegação, nós vamos ficar mais próximos do ideal que devemos buscar, e não pelas asas, né? Aprimorando a vida e o mundo. Então, pela abnegação, servindo, o anjo aproxima-se do homem melhorado. E para falar sobre o trabalho e a abnegação, eu vou falar aqui, vou ler aqui o juramento de Maimônides, que existe o juramento de Hipócrates, mas existe também o juramento do médico de Maimônides, que nos diz que viveu entre 1135 e 1204, foi um importante filósofo judeu da Idade Média, nasceu na cidade espanhola de Córdoba, era médico, e ele nos diz o seguinte no seu juramento: a eterna providência divina me escolheu para vigiar pela vida e saúde de suas criaturas. Então nós não estamos aqui só para usarmos jaleco. Nós não estamos aqui só para construir prédios. Nós não estamos aqui somente para sermos chefe. Nós não estamos aqui somente para exercer o trabalho comum, sem abnegação. Que o amor por minha arte me guie o tempo todo. Então, na profissão é necessário estudarmos. Sim, aprofundarmos nas leis materiais, que são também leis divinas, naturais. Ele continua: que nem a avareza, nem a mesquinhez, nem a sede de glória, nem de alta reputação tomem minha mente. Vocês já sentaram numa mesa que só tem médico conversando? É difícil, né? Eu fico sabendo as marcas de carro todas. Todas. Vamos continuar aqui, desculpa. Porque os inimigos da verdade e da misericórdia poderiam facilmente me enganar e fazer-me esquecer dos meus elevados objetivos de fazer bem aos seus filhos. Então, quando a gente sobe no pedestal, a gente esquece por que nós viemos aqui. Por que nós nos esforçamos não sei quantos anos para trabalhar. Que jamais veja no paciente outra coisa do que um companheiro em sofrimento. Um companheiro em sofrimento. Nós estamos todos aqui em sofrimento ainda. Daqui a um tempo, talvez infelicidade, mas por enquanto sofrimento. E essa identificação, qual o nome nós damos para isso? Compaixão. Então, para podermos ter a paciência e sermos eficientes, é necessário, primeiro, que a gente entenda que o paciente também sofre como a gente sofre. Então, o Dr. Edmund Pellegrini continua falando que o médico é convidado a sofrer com o paciente, dividindo a situação existencial em que o paciente se encontra. O que seria compaixão? Não é para a gente confundir também com contra-transferência, né? De deixar a técnica toda de lado, porque nós somos instrumentos. Nós somos, como o Vicente falou, nós estamos no corpo material.
É necessário que a gente seja eficiente tecnicamente, faça o que tem que ser feito. Mas que não nos esqueçamos que ali está o irmão que também sofre como a gente. Porque a compaixão é sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Então não é só, nossa, coitado, volta semana que vem. Não, nossa, vamos resolver isso aí? Vamos tentar junto? É mais ou menos assim. E o que seria essa simpatia? Essa compaixão? Essa sintonia com o irmão que está ali fragilizado e pedindo o seu auxílio? O que seria essa compaixão? Seria benevolência. Seria amar. E o que é benevolência para com todos? É o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então, na arte de servir, nós praticamos benevolência. Ao termos compaixão, estamos praticando benevolência. Estamos amando. Então, estou falando muito então, né? Na outra foi... O que eu falei da outra? Que eu vi no vídeo, foi horrível. Toda hora eu falava, importante, importante. Eu já estou falando então. Mas vamos meditar depois. Então, imaginemos a seguinte situação. Estou aqui, sai a palestra, eu que mexo com ceratocone. Mas aqui é um negócio que eu esqueci de falar. E muitas vezes a gente fala isso. O que você faz? Eu mexo com ceratocone. Mexo com ceratocone. Né? Assim, eu não trato, eu não diagnostico, eu não entendo que o ceratocone é uma doença da córnea, que a córnea tem um olho e o olho tem uma pessoa. Se a gente não entender nem isso, que eu só mexo com o ceratocone, a gente não vai entender que ali nós temos o próximo. Né? Então, às vezes, a gente para no exame lá, principalmente na residência, que é muito legal, a gente fica sentado lá e chega o residente, você olha assim para o exame, lente de contato. Você quer falar com o paciente? Você, não. Nossa, foi embora tudo. Não foi? Então imaginemos que chegue aqui, todos os pacientes com ceratocone do estado de Goiás, aqui na hora. 3.000 pessoas com ceratocone, e as 3.000 pessoas, doutor, resolve aí o meu problema. Imagine para você que é enfermeira, chega aqui 3.000 pacientes que estão precisando daquele cuidado que só a enfermeira sabe dar. Aquele tratar com amor. 3.000 aqui. Imagine que chega aqui 3.000 pessoas que estão precisando de pensão, está com fome, chega para você, advogada, resolve para mim agora. 3.000 pessoas que não tem casa para morar, faz 3.000 casas para mim aí. Imagina se chegar aqui. Será que a gente vai conseguir resolver? Por que a gente não vai conseguir resolver? Porque a gente não tem técnica? Não, a gente tem técnica. A gente sabe diagnosticar, sabe tratar, sabe construir uma casa, sabe fazer uma petição. Será que falta paciência? Falta também. Mas o que falta mesmo? Falta é compaixão. Porque quando chegaram para o Cristo, uma turba numerosa de 5.000 pessoas, fora 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Fora crianças e mulheres,
Então era mais de 5 mil. Jesus tinha técnica para curá-los. Se ele é governador espiritual do orbe, é alguém que sabe manipular gravidade. Quem sabe manipular a gravidade provavelmente entende ceratocone, não é? Ele tinha paciência, porque ele estava num momento de reflexão e chega a 5 mil pessoas. Tem que ter paciência, não tem? Mas antes de tudo, ele tinha e ele tem compaixão. Viu uma turba numerosa e, compadecendo-se deles, curou os seus enfermos. Então, como Jesus disse, se meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O nosso trabalho deve ser baseado na compaixão. Nesse dia que tivermos a compaixão, serviremos, trabalharemos, mas amaremos. E nesse dia, o anjo vai chegar bem pertinho do homem melhorado. Muito obrigado. Tenhamos uma excelente noite. Que Jesus nos proteja.